Olá, 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 boa tarde. Sejam todos bem-vindos. É com muita satisfação que a gente encerra este primeiro ciclo de aulas oficiais, porque vocês terão as mega revisões nas vésperas das provas, tá certo? E eu queria me apresentar para vocês, para a gente conhecer um pouquinho. Trabalho em vários cursinhos aqui de Fortaleza, preparação para Enem. Sou professor universitário, além de professor psicanalista, psicopedagogo. Meu doutorado é em Portugal, então eu passo 5 meses no Brasil e 1 mês eu vou para lá. Mas consegui esse tempinho para contribuir com o sucesso de vocês. E eu vou começar falando como psicanalista e como psicopedagogo. Eu queria deixar uma mensagem para vocês. Eu queria que entendessem o seguinte: meninos e meninas, nós somos aquilo que pensamos. Então, nesta semana que antecede a prova, é importante que vocês pensem o melhor para vocês. Platão já dizia que todo conhecimento tem uma base emocional. Às vezes, quando a gente está nervoso, vai fazer uma prova, vai fazer uma redação, e a gente sabe a resposta, mas na hora da prova não sai. E quando termina a prova, a gente diz assim: puxa vida, como foi que eu errei isso? Então, professor Valmir, o que a gente pode fazer? E eu acho muito bom que nós não sejamos tantos, porque muitos são os convidados e poucos são os escolhidos. Então pensem que só vocês estão tendo a chance de ouvir o que a gente vai dizer agora, que é essa preparação também emocional. É importante que todo dia, antes de dormir, vocês respirem fundo, fechem os olhos, e vocês podem respirar fundo agora e já ensaiar esse exercício, né? Imaginar você fazendo uma excelente prova, você acertando as questões, e pensar também em quais são aquelas pessoas que vão aplaudir o seu sucesso. Quem é que torce por você? Quem é que acredita em você? Porque, meninos e meninas, tudo que vocês ouviram na vida, tudo que vocês viram, mesmo sem querer, nos livros, nos quadros, tudo está armazenado aqui. Nós temos aqui em cima do pescoço um computador de última geração. Professor, se eu tenho esse negócio todo aqui no meu pescoço, por que essa condenada não me ajuda na hora da prova, né? Porque às vezes a gente não sabe usar. É como se você pegasse um iPhone, um celular qualquer de última geração e colocasse nas mãos do meu pai, que tem 90 anos. É mesmo que nada. Ele não sai do canto. Então nós temos esse potencial. Por que é que às vezes a gente olha para uma questão e diz assim: tem cara de B, e a gente marca B, e a resposta B é a resposta correta? Gente, não é chute não. Chute é aquele aluno que fica: mamãe disse que eu queria. Aí não é chute, é coice. Chance que você tem de acertar é você olhar para a questão, esperar que a sua mente responda, que a sua mente dê a resposta. Aí tem uma aluna minha que disse assim, ó: professor, eu acho muito bacana o que o senhor está dizendo, mas professor, quando eu vou reler minha prova, toda vida que eu mudo, eu erro. Já aconteceu com alguém aqui? Pronto. Aí aquele aluno que diz: toda vida que eu mudo, eu erro. Eu digo: você vai continuar errando, porque você está colocando vírus no computador. Minha filha, pare de dizer isso, porque sua mente vai lá e troca a resposta. Gente, nós só temos 2% da mente humana conhecidos. 98% é incógnita. Então nós somos a nossa pior desgraça. Tem um livro da Monja Coen que ela diz: o inferno somos nós. Porque a gente se coloca para baixo. A gente desacredita da gente. Professor, eu vou mentir? Eu vou dizer que toda vida que eu mudo eu acerto? Não.
Mas você pode ser verdadeiro sem se botar para baixo. Você pode dizer assim: da próxima vez que eu mudar, eu vou acertar. Minha mente vai mandar a resposta. E aí você diz. É como aquele aluno que alguém pergunta assim: você vai fazer vestibular para quê? Aí ele diz: um curso bem concorrido. Aí a pessoa diz assim, antes de a pessoa falar qualquer coisa, o aluno já diz: mas eu sei que eu não passo, que é muito concorrido, vai ser muito difícil. Olha a desgraça. Professor, eu vou mentir? As palavras são armas perigosíssimas. Talvez vocês estivessem precisando ouvir mais isso que eu estou dizendo do que a aula que eu vou dar para vocês. Escutem, isso que eu estou dizendo não é o que o professor Valmir acha. Isso que eu estou dizendo é científico, é ciência, é fruto de pesquisas. Então, no lugar de você dizer, eu sei que eu não passo, alguém que se inscreveu aqui, por exemplo, para a medicina, e se perguntarem, e aí você vai passar para a medicina? Você acha que passa? Não diga bobagem, não minta, mas também não se coloque para baixo. Qual a resposta ideal? Estou me esforçando para isso. É o que eu mais quero. Eu sei que Deus vai me ajudar. E pense você passando. Pense você comemorando o resultado. Aí tem uns que dizem assim, Valmir, e se eu passar 364 dias do ano pensando que vou passar? E no dia do resultado eu papocar com tudo. Eu digo, pelo menos você foi feliz 364 dias, meu filho. Ruim é quem sofreu os 365. Você só sofreu num. Pessoal, toda vida que a gente tem um pensamento negativo, um pensamento ruim, uma tristeza, uma desgraça, a gente produz um bocado de hormônio que faz a gente adoecer. E acaba com a vida da gente. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês como psicanalista. Os sentimentos sempre vão nos visitar. Ninguém pode fugir do medo, do estresse, da ansiedade, da tensão. Esses sentimentos vão nos visitar. Mas a gente pode transformar o nosso comportamento diante deles. Quando vem um pensamento ruim, eu costumo ter no meu celular um videozinho dos meus netinhos brincando e sorrindo. Quem é que não fica feliz quando vê um vídeo daquele de uma criança gargalhando? A gente começa a rir também, não sabe nem por que é. Então isso já é um remédio que não vende em farmácia, gente. Por isso que a gente gosta tanto do TikTok, de outros, aplicativos, de outras interrelações sociais. Por quê? Porque fazem a gente fugir da desgraça. Fazem a gente sorrir. Às vezes a gente ri até da desgraça dos outros, mas está rindo, está feliz. Então eu queria que vocês saíssem daqui com essa mensagem. Que foram milhões e milhões de espermatozoides e você venceu. Você já nasceu vencedor. Você foi o mais valente, o mais rápido, o mais forte. E você não está aqui por acaso. Eu que acredito em Deus, eu sei que Deus tem um plano muito bom para cada um de nós. Então vamos atrás dos nossos sonhos. Bom, começando o nosso material, eu trouxe aqui para vocês, o Fábio disse, Valmir, eu queria que você desse uma aula daquelas em que a gente diz o que vai cair na prova. Para vocês saírem daqui com as habilidades que com certeza vocês vão encontrar na prova do Enem, tá certo? Então a primeira questão que eu trouxe para vocês, ela contempla a habilidade 1. E o que diz essa habilidade 1, professor? Ela vai querer que vocês entendam quais são os gêneros textuais pela característica do texto. Você lê um texto e saber se é um e-mail, se é uma notícia, se é uma fábula, se é um conto, se é uma crônica. Aí o que é que eu fiz? Eu coloquei aqui na questão as que caem mais. Então nós temos um texto, esse texto é adaptado de uma história, que diz que um bêbado entrou no ônibus, como vocês estão vendo aqui, falando sozinho em voz alta. E ele dizia, se meu pai fosse pato e minha mãe uma pata,
eu seria um patinho. Se meu pai fosse um cachorro e minha mãe fosse uma cadela, eu seria um cachorrinho. O bebê enchendo o saco, insistindo, né? Se eu fosse um gato e minha mãe uma gata, eu seria um gatinho. E saiu, e ele não parava, arranjava animal em todo canto. Aí, o motorista, já se sentindo incomodado, aqui a gente não pôde botar todas as palavras, mas eu imagino que ele chegou e disse: olha, seu bebo filho de uma égua, para não dizer outra coisa, né? E se por acaso seu pai fosse um jumento e sua mãe fosse uma galinha? Aí o bêbado estava bêbado, mas ele inteligente. Aí ele respondeu: aí eu seria motorista, né? Quer dizer, ele conseguiu dar uma volta por cima daquilo que foi dito. E quando a gente escuta esse texto, a gente vê que é um texto que provoca na gente uma certa alegria. E essa habilidade 1, como eu disse para vocês, eu destaquei aí de amarelo, ela considera os recursos expressivos que caracterizam as diferentes linguagens. Com certeza, pela expressão facial de vocês, eu sei que perceberam que o texto é uma piada, é uma anedota, que faz a gente sorrir, né? Mas, para ajudar, eu coloquei aqui outros gêneros que caem muito na prova do Enem. Vocês precisam entender quando é que um texto é uma reportagem. E aí ele diz que a reportagem registra a mensagem de forma impessoal. O repórter ele tem que ser impessoal. Eles não podem manifestar o pensamento deles. Eles são responsáveis por transmitir a notícia com objetividade. No item B eu coloquei crônica, porque a crônica ela conta uma história do dia a dia. Uma pessoa que caiu, um menino que se acidentou, né? Um depoimento, e vocês estão vendo aí que ele apresenta experiências pessoais. O depoimento é aquele texto em que eu apresento algo que eu vivi. Eu estou dando o meu depoimento, a minha impressão a respeito do fato. O relato, para descrever minuciosamente um fato real. Dizer, olha, eu vou relatar para você do jeitinho que aconteceu, a forma como aconteceu. E por último, a anedota, por conter humor e priorizar a informalidade da linguagem. Gente, qual alternativa vocês marcariam aí? A alternativa é. Então vai cair uma questão na prova do Enem para vocês descobrirem qual é o gênero daquele texto. A segunda questão, eu peguei aí uma questão da habilidade 3. E essa habilidade 3, ela está associada à função social da linguagem. Olha, com certeza vocês vão fazer uma prova melhor de português da aula de hoje. Porque eu já vou dar dicas para vocês que servem para qualquer questão. Toda vida que vocês forem resolver uma questão e que tiver uma opção que fale do aprendizado social, da educação, daquilo que é louvável na vida da gente, pode ter certeza que é a resposta certa. E outra, leiam o enunciado da questão com atenção, porque pelo enunciado da questão, você já tem 50% de chance de acertar. Por quê? Porque qual é a estratégia do Enem? Isso que eu vou dizer não é só em português não, viu? Não é só na prova de linguagens e códigos, é em todas as provas. O que o Enem manda fazer? Ele diz o seguinte: as opções A, B, C, D e E, todas são verdadeiras. Mas apenas uma dessas verdades é a verdade que foi perguntada. Vou dar um exemplo aqui bem ridículo. Se eu perguntasse assim, onde é que você mora? Aí um aluno, com vocês que estão aqui, aí um aluno dissesse assim, a camiseta da Academia Enem é amarela. Está errado isso? Não, a camiseta é amarela. Mas não foi o que eu perguntei. Eu perguntei em que estado você mora. Você disse, eu estou no ginásio Coberto Paulo Sarazate. É verdade. Mas você não mora aqui? Então não foi o que eu perguntei. O que faz a gente errar uma questão do Enem é porque todas as alternativas, os distratores, elas estão dizendo verdades. Mas no enunciado da questão, você sabe o que ele quer saber. Por exemplo, essa questão que eu trouxe para vocês,
Eu trouxe para a gente treinar isso, que vale para todas as provas. Vocês estão vendo que a aula, apesar de ser de linguagens e códigos, o que eu estou dizendo para vocês serve para todas as provas. Aqui nós temos uma imagem falando da Covid-19. Nós temos o número de mortes nas últimas 24 horas, na época. Os casos confirmados nas últimas 24 horas. E o número de casos de 2 outros países, muito elevados. Então vamos ver o que foi perguntado aí. Ele diz o seguinte: o reconhecimento dos diferentes gêneros, habilidade 3, os gêneros da 1, isso aí está dentro da mesma área. Contexto de uso e função social. Ele quer saber qual é a função social desse texto. Professor, isso aí que o senhor colocou é uma foto. Pessoal, foto é texto? Foto é texto? Sim ou não? Sim. É o que a gente chama de texto imagético. É uma imagem. Ele também é chamado de texto pictórico, da palavra picture, do inglês, que é foto, que é imagem. Então, um texto é uma imagem, né? A imagem é um texto. Se eu fizesse assim para vocês, ó, isso aqui comunica alguma coisa. Quando a gente vê uma imagem no hospital de uma enfermeira com o dedo na boca, é uma linguagem. O que o nosso colega está fazendo aqui, em relação ao que a gente está dizendo em Libras, são textos. Então, os textos, eles possuem diferentes códigos. E por isso que o nome da prova é Linguagem, Códigos e suas tecnologias. Porque a gente também precisa conhecer. Às vezes o pai e a mãe reclamam: esse menino passa o dia no Spotify. É o dia todo no TikTok. Mamãe, estou estudando tecnologia para o Enem, né? Está fazendo o seu papel. Agora, o cuidado é com o vício. Porque quando você começa a fazer uma coisa gostosa, eu gosto de cozinhar e gosto de comer, por isso essa beleza, né? E quando eu vou atrás de uma receita no YouTube, às vezes a gente vai ver uma receita, aí aparece um bocado aqui do lado convidando a gente. Quando nós menos esperamos, o tempo passou e o dia amanheceu, e a gente não fez nada. Perdeu muito tempo. E quando isso dá prazer para a gente. E como dá prazer, produz dopamina. Aí você fica viciado. É a droga da tecnologia e vai cair, questão não é nem sobre isso. Porque nós já temos 3 hospitais no Japão, que foi onde apareceu primeiro, só cuidando dessas doenças. E eu, como psicanalista, recebo no meu consultório toda semana jovens com problemas emocionais por conta disso. O pior não é isso. O pior é que no dia da prova, você vai passar 5 horas sem pegar no seu celular, que é proibido. Aí sua mente fica: e o celular? Será que alguém mandou? Por exemplo, às vezes na aula você diz: eu não vou pegar no celular hoje. Mas aí, será que alguém mandou mensagem? Coça, a mão da gente coça, eu sei como é isso. Então, na hora do Enem, você não vai poder satisfazer essa coceira. Aí vem outro problema, a crise da abstinência. Então, meu povo, comece de agora. Vão dando uma pausazinha no celular e vão diminuindo essa pausa até o dia da prova, que vai ajudar vocês. Até porque no dia da prova, você não vai levar o celular, mas vai ficar um diabinho aqui no seu juízo, mandando você terminar logo para pegar no celular. Professor, o meu não faz isso não, faz. Isso acontece a nível de inconsciente. E é por isso que você não sabe. Porque se você soubesse, não seria inconsciente, seria consciente. Então tem coisa que acontece na vida da gente, sem a gente saber. Tenham cuidado. O celular é a melhor coisa do mundo. A tecnologia da informação também. Mas a gente precisa mostrar para eles, esses aparelhos da tecnologia, quem é que manda em quem. Eles são muito bons quando a gente sabe utilizar para o nosso crescimento pessoal. Bom, mas aí nós falamos também de elementos verbais e não verbais. Vocês sabem o que quer dizer verbo? Eu pergunto para os meus alunos e às vezes eles pensam que o verbo é aquele verbo que eu conjugo. Eu canto, tu cantas, ele canta, mas na Bíblia está escrito assim: no princípio era o verbo, e o verbo
se fez carne e habitou no meio de nós. Gente, verbo é palavra. No princípio era a palavra. Então, quando eu falo da linguagem verbal, é quando eu utilizo palavras, como vocês estão lendo aqui, é um texto verbal. Mas quando eu faço assim, isso é um texto não verbal, porque eu não utilizei palavras. Professor, eu ia fazer a prova do Enem sem saber disso, que é tão básico, né? Então, o verbo é palavra. Aqui nós temos uma linguagem verbal. Mas lá na imagem que eu mostrei para vocês, nós sabemos que é uma notícia, nós estamos vendo um repórter. Existem informações subentendidas, informações não verbais, mas existe também o verbal. Então é um texto misto. Ele tem a linguagem verbal e a não verbal. E ele está querendo saber o que nessa questão? Qual é a função social da notícia que a gente viu, daquela imagem. E na opção A ele diz, comprovar a importância de testagens. Gente, a imagem fala da importância de testagens? Sim ou não? Não. Ele apenas diz o número de pessoas que morreram, né, no dia. Ele não está dizendo que é importante você fazer a testagem. Diante da Covid ou de qualquer epidemia ou pandemia, o que é mais importante? É a gente testar ou é a gente se cuidar, se prevenir, se precaver? Se cuidar. Então, quando a notícia coloca, olha, tem gente morrendo. O que eles estão dizendo para a gente? Se cuide. Cuidado que você é o próximo. Se você não se cuidar, você vai também, né? Então, a opção A está descartada. A opção B, divulgar medidas básicas. Ele não está dizendo quais são as medidas básicas, não. A função social não é essa. Revelar países. Meu amigo, qual é a importância disso para a gente escapar? Denunciar a falta de políticas. Aí ele já esticou a baladeira. Informar dados relativos à Covid. Isso é verdade. Ele informou quantas pessoas morreram, quantos casos. Gente, vocês vão ver que a prova é fácil. Coloquem isso na cabeça de vocês. Mais de 45% das questões que vocês vão fazer, elas têm um nível bem elementar, para todo mundo acertar. Agora, se a gente for com medo, achando que é difícil, isso aí atrapalha. E por último, a opção é, como nós vimos, informar dados relativos, é verdade, para conscientizar o público sobre a necessidade de se cumprirem medidas de biossegurança. Aí na imagem, eles nem dizem quais são essas medidas, mas a função social, o objetivo do jornal, ao colocar esses dados, não é para deixar todo mundo tenso, não. Porque tinha gente que dizia assim na época, acho que vocês acompanharam. Eu não aguento mais nem ver noticiário, que a gente fica nervoso, é só notícia ruim. Mas você pode focar nisso ou pode focar, rapaz, eu vou me cuidar para não ser um desses. Então a opção é de esperança. A próxima questão, ela é sobre a habilidade 9. Vai cair na prova uma questãozinha envolvendo as habilidades 9, outra envolvendo a habilidade 10 e outra envolvendo a habilidade 11. Que é sobre o que, professor? O nosso corpo e a necessidade que a gente tem de se movimentar. Meu povo, ninguém consegue ficar parado. É por isso que quando a gente está numa cadeira dessa, parece que tem algum parafuso, alguma coisa, que a gente tem que se levantar para ir ao banheiro, para tomar uma água. Ninguém consegue ficar parado muito tempo. Alguns se alongam, alguns se espreguiçam, até os animais. Quem queria que um cachorrinho, um gatinho, quando ele acorda de manhã, o que ele faz? Qual é a primeira coisa? Ele se alonga todinho, ele se estica todinho. A gente, quando acorda, os pássaros pegam asas, ele estica as asas, e a galinha. O único bicho que eu nunca vi se alongando foi o peixe. Né? O peixe sai nadando ali tranquilo. Mas ele começa devagarzinho para depois correr, ele faz um aquecimento. Então a habilidade 9 fala que o nosso corpo tem necessidade de se movimentar.
A habilidade 10 diz que nós precisamos mudar. A questão vai ser sobre isso, eu já estou dando a resposta. Eu não sei nem qual é a questão que eles vão colocar lá, mas vocês já vão sair daqui com a resposta. Uma das respostas é em termos de que o nosso corpo precisa se movimentar. Porque de primeiro, quando a gente queria comer uma fruta, a gente saía andando atrás de uma mangueira, por exemplo. A gente subia na mangueira, ou a gente pulava para arrancar a manga, para poder comer a manga. Hoje em dia, meu povo, quem quer comer uma manga, não precisa fazer nada disso. A gente não se movimenta mais, e o Enem está preocupado com isso. A gente compra manga no supermercado, e se duvidar, tem a manga já cortada e descascada. E ainda vem numa embalagenzinha descartável com um garfinho para você não ter nem que lavar a louça. Aí o seu corpo não se movimenta, você não pula mais para tirar a manga. Então vocês vão ver que todos nós, quando vamos para uma academia, escuta o que eu vou dizer, todos os exercícios que a gente faz na academia, reproduz um dos movimentos para o qual nosso corpo foi criado. Você não pula para tirar a manga, mas no voleibol você pula para fazer um bloqueio. No basquete você se estica todinho para fazer uma cesta. Então os esportes, a gente pulava. Hoje ninguém pula mais para comer uma manga. Aí quando a gente vai para um show, fica observando. A música tocando e o povo na hora de dançar é só pulando. É o corpo que pede. A Xuxa até fez uma música, acho que foi a Xuxa, dizer, vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular. O povo pulando. É o nosso corpo que pede. Isso é a habilidade 9. A habilidade 10, ela diz que a gente precisa mudar os movimentos para ter saúde. Aí ele fala de aptidão física. Por exemplo, às vezes a gente vai para um médico, quem já levou o papai para o médico, a mamãe, a vovó, aí o médico diz, você precisa caminhar todos os dias. E quando a gente começa a caminhar, a fazer um exercício, os nossos índices começam a melhorar, os nossos exames ficam melhor. Então isso é a habilidade 10, cai no Enem. E a habilidade 11 são os nossos limites. Tem gente que toma anabolizante, tem gente que malha além da cota. Eu vejo pessoas na academia, eu malho todo dia, viu? Eu vejo pessoas na academia que parece um parto. Vai levantar um peso e faz... Eu digo, meu Deus. O que o Enem prega? Não precisa sofrer, porque às vezes você vai além do seu limite. Você pode malhar para ter o seu corpo bonito como ele é e saudável. É a questão também do amor próprio, da autoimagem. A imagem que a gente tem da gente. Tem dia que a gente não está legal. E a gente olha para o espelho e se acha feio. A gente bota o cabelo de um lado, bota o cabelo do outro, mas a gente não gosta do que está vendo. Isso é normal para todo mundo. Então, quando você amanhecer, sorria para o espelho. Ache que você está bem, né? Professor, eu posso conversar com o espelho? Pode. É normal? É normal. O problema é quando o espelho começar a fazer pergunta para você. Aí a gente se preocupa, né? Mas se é só você que está falando, tá tranquilo, está valendo, né? Então aqui, no texto, para a gente ganhar tempo, ele diz que no Brasil são percebidas diferentes possibilidades de os corpos se expressarem por meio de festas populares envolvendo música e dança. Rapaz, a gente não consegue ficar parado diante de uma música. A gente mexe nem que seja o pé. Tocou alguma coisa, a gente está se balançando. Tem gente que dança até Jornal Nacional, né? Professor, eu quero é me mexer, eu quero é dançar. A complexidade dos corpos que se expressam por meio do samba, do frevo, do maracatu, aí ele sai falando das danças em diversas regiões brasileiras. Cultura. Do boi-bumbá, do forró, do axé, entre tantas outras, constitui a identidade do povo da nossa nação. Ei, eu vou dar logo uma resposta aqui de uma questão para vocês, de brinde, que é a da habilidade 20, que eu não sei se vai dar tempo para a gente ver aqui. Como essa habilidade 20 é uma habilidade que os professores
precisam de muito esforço para elaborar a questão, eu já vou dizer para vocês. A resposta da questão, ela fala em preservação da identidade e da memória nacional. Estou dizendo isso sem medo, sem susto. Qualquer opção da prova do Enem que tem essas palavras, preservação do patrimônio histórico e da identidade nacional, você já sabe que é a opção correta. Rapaz, vocês vão sair daqui um bocado de questão a mais depois dessa aula, com certeza, viu? Então aí no caso ele está falando da dança, e ele diz que constitui a identidade do povo da nossa nação. Dentro dessa linha de raciocínio, a dança, presente em todas as épocas, espaços geográficos e culturais, é uma. Vamos ver qual é a opção aí que a gente marcaria. Veja, eu coloquei alguns destaques de vermelho, porque eu tive a preocupação de ensinar vocês a responder a questão. Como é que a gente vai anulando opções? Eu tenho certeza que o que eu estou fazendo aqui hoje com vocês, pouquíssima gente viu nas aulas que já teve. Porque o povo responde questão para a gente, dá aula, mas não ensina como é que a gente faz. Então vamos ver o que a gente vai eliminando nas opções. Opção A, prática corporal. Começou bem, porque na dança o corpo se movimenta. Que conserva inalteradas suas formas. Gente, quer dizer que só existe um tipo de dança e nunca vai mudar e nunca vai aparecer outra? Então esse inalterado aí já anulou a opção A. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Ótimo. Opção B, execução de gestos padronizados. O que ele está dizendo aí? Que todo mundo tem que dançar do mesmo jeito. Às vezes até acontece quando tem uma coreografia. Mas a dança não exige isso. Cada um dança do seu jeito. Eu tinha um amigo, coitado, um ex-aluno meu, que o bichinho quando dançava, ele parecia um calango com cãibra. Ele se entortava todinho. E do meio dos meninos ele era o mais feio. Mas ele era tão diferente, ele era tão engraçado, que era o que se dava melhor, que pegava as meninas, porque as meninas achavam ele esquisito. Eu digo, vai ter sorte assim na baixa da égua, né? O cabra era feio, era um calango com cãibra, mas não faltava mulher para ele. Então, cada um dança do seu jeito. Eu gosto de dar aula assim, brincando, porque como eu digo, a gente nasceu para sorrir, a gente nasceu para ser feliz. E a última aula, domingo, cansado, se a gente vier para cá para chorar, não vale a pena. A gente tem que sair daqui melhor do que o que chegou. Opção C, manifestação rítmica e expressiva, está ótimo, voltada para apresentações artísticas. A gente só dança no palco para se apresentar. Gente, essa questão aqui foi questão do Enem. Professor, eu não acredito que é fácil desse jeito, não. Tudo depende da forma como você vê. É porque às vezes as pessoas pintam a pior coisa do mundo para você, você já vai com medo. Se você acreditar, tudo pode ser melhor. O item D, o que diz? É o certo. Expressão de como o corpo pensa, porque ninguém fica dizendo o corpo o que é para fazer. A música toca e o corpo vai. Sente, age e se comunica nas relações consigo mesmo, com os outros e com o mundo. Por isso tem muita gente que gosta de paquerar quando vai aí para uma festinha, né? Está ali dançando, mas já está olhando, o corpo está dizendo alguma coisa, o olhar, a cabeça, até a hora do ataque, né? Então a opção D é a correta. E por que a opção E está falsa, professor Valmir? Representação da cultura de cada espaço geográfico. Gente, a opção começa bem. Sem ligação a aspectos religiosos, históricos, folclóricos ou lúdicos. Papocou. O folclore, por exemplo, existem várias danças folclóricas e cada um é diferente. Na própria quadrilha, que todo mundo aqui conhece, quando a gente dança uma quadrilha, quantos passos tem a quadrilha? E cada um dança do seu jeito. Tem um passo que eu acho legal, que é o passeio dos namorados. Cada um passeia de um jeito, cada um se veste de um jeito. Então a dança é também papel de identidade. Bom, questão 4, habilidade 11. Ainda na parte de
educação física, né? Buscar melhorar as habilidades de movimento, essa questão é muito boa. Preste atenção. Encarar as dificuldades que se apresentam em um jogo, propor-se a correr o risco de ganhar ou de perder, são requisitos que tornam o jogador mais hábil a cada dia e um ser humano mais competente. Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas sempre aprendendo a jogar. A gente precisa saber ganhar e precisa saber perder. Aqueles filhos que foram criados para ganhar sempre, às vezes sofrem muitas decepções na vida, porque você não sabe perder. Aí se desequilibra quando perde alguém, quando termina um relacionamento, né? Por quê? Porque não foi preparado para isso. Então ele continua, saber lidar com o erro. Já pensou num campeonato importantíssimo? Aquele jogador que perde um pênalti, aquele jogador que perde o gol. Se ele não souber conviver com isso, gente, está lascado. Então o esporte ensina a gente a aprender a ganhar e a perder. Que às vezes você pode jogar diferente. Que às vezes você precisa tentar mais uma vez, né? E é isso que ele fala aí. Ao participar de um jogo, acontece de se errar um arremesso, um chute a gol, um passe ao colega, mas pode-se dizer que é possível crescer através das falhas e das derrotas. A gente precisa aprender com os erros. Às vezes, quando a gente escolhe uma pessoa errada para namorar e passa por uma série de problemas, a gente aprende para da próxima vez dizer, eu vou pensar 2 vezes antes. Tinha uma paciente minha que dizia assim, doutor, por que eu só arranjo homem casado? Aí eu disse, você já parou para pensar que quem escolhe esse homem casado é você? Inconscientemente? Porque o cara não pode dar o celular. Ou quando dá, você não pode ligar de noite. Tem a hora e o dia para você ligar. Ô minha filha, Papai Noel existe, né? Acorde. Então, às vezes, o pior cego é aquele que não... vocês sabem de tudo, coisa linda, vamos lá, vocês são lindos, vamos, Então, embasados nesse texto, olha o que ele diz aí. O esporte, todo enunciado traz uma liçãozinha também, né? O esporte é um fenômeno social que pode ser praticado nos mais variados contextos. O texto o apresenta como uma forma de manifestação da atividade física que, pessoal, presta atenção. Vocês vão ver que nessa opção, nessa questão, as opções trazem muitas verdades. Mas ele está perguntando o quê? Ele está perguntando, o texto apresenta como uma forma de manifestar. O que tem no texto? O que é que o texto diz? O texto está dizendo o quê? Que a gente precisa ter cuidado com as experiências, precisa aprender a ganhar e a perder, que o esporte existe para isso. Vamos ver se vocês acertariam. Vamos ver as opções. Já foi para C, cadê a A? Está aqui a A. O esporte é um fenômeno social, uma atividade física que, opção A, direciona para os riscos resultantes das situações vivenciadas no jogo. Gente, o objetivo do texto é mostrar os riscos ou mostrar que a gente precisa superar os riscos. Então já eliminou a opção A. Vocês estão vendo como é? Se a gente não prestar atenção, a gente se deixa levar pela alternativa, né? Olha o item B. Visa a performance e ao rendimento. A gente sabe que o esporte quer isso, que a gente tem uma performance melhor, que a gente quer ganhar, que a gente quer render mais. Tanto é que na academia você faz um exercício, uma repetição 10 vezes, no outro dia você repete 15, na outra série você repete 20 e bota mais peso. A gente quer mais, mas não é esse o objetivo do texto. O objetivo do texto, olha, a prova do Enem e os textos, quase todos trazem um ensinamento, uma lição de moral. A opção certa é a opção que traz o ensinamento, uma lição de moral, uma lição de respeito. Eles sempre vão ter na opção algo que contribua para a nossa formação pessoal. Eu estou dizendo isso para vocês, porque eu já participei de curso
de preparação de prova de Enem, de correção de redação. Eu dou aula para concurso no Brasil todinho, dou palestras sobre isso no Brasil e no exterior. Então, isso que eu estou dizendo para vocês, gente, é a essência da prova. E ninguém chega a lugar algum quando a gente não sabe para onde é que vai. Então, quando você já sabe qual é o objetivo da prova do Enem, vocês vão me agradecer, vocês vão rezar por mim. Rapaz, a gente ficou até mais tarde naquele domingo, mas valeu a pena, né? A gente está aprendendo como é que vai resolver a prova. Bom, então o objetivo do texto não é esse. E no item C, olha aí como está bonitinho o item C. Valoriza os princípios de educação, colaboração e autonomia numa perspectiva de crescimento pessoal. É a resposta correta. Por que não é o item D, professor? Você dizer que o esporte prioriza o espetáculo. Já lascou. No item E, a importância de vencer em uma situação de competição. Não. Ele quer que você aprenda a vencer na vida. E para vencer na vida, você também tem que saber perder. Como é que cai isso nas questões de sociologia? Que é isso que o professor Valmir está falando com vocês. Dialética existencial humana. Gente, qualquer questão envolvendo dois, dialética, é que tudo na vida da gente tem a saúde e a doença, o excesso e a falta, a alegria e a tristeza. Nós somos seres dialéticos. E bem rapidinho, para não perder tempo, mas a gente não perde, a gente ganha. Eu escrevo também, eu sou da Academia Cearense de Língua Portuguesa, e eu gosto muito de escrever texto para as minhas netinhas. Eu digo, era uma vez o vovô, aí eu conto a história do lobo. Tem um texto que diz que dentro da gente moram dois lobos. Nós temos um lobo bom, que quer que a gente faça o bem, e nós temos um lobo ruim, que empurra a gente porque não presta. E esses dois lobos vivem brigando. O lobo bom é o lobo que coopera, que ajuda, que perdoa, que é amigo. O lobo ruim é aquele lobo da fofoca, da desgraça, da revolta. E nós temos o nosso Deus e o nosso inferninho dentro da gente. São os dois lobos. E eu dizendo para minha netinha, e você sabia que esses dois lobos vivem brigando? Aí a netinha pergunta assim para o vovô, vovô, já que a gente tem esses dois lobos, e eles vivem brigando, qual é o lobo que ganha? Qual é o lobo que vence? Aí o vovô responde, vence aquele que você alimentar. Então, pessoas, qual é o lobo que a gente está alimentando na vida da gente? É o da desgraça ou é o da alegria? Eu perdi minha mãe recentemente, está com alguns meses. E se eu pensar que minha mãe morreu, eu sofro. Mas se eu pensar assim, meu Deus, a mamãe teve câncer com 60 anos, o médico deu 6 meses de vida e ela viveu até os 89. Ela morreu dormindo, tinha Alzheimer, não sabe nem quem morreu, não sentiu nenhuma dor. Oh meu Deus, muito obrigado. Aí eu não sofro, eu sou feliz, eu tenho gratidão. Então isso é para vocês pensarem, qual é o lobo que eu alimento na minha vida. Porque como é que eu vou levar alegria para os meus alunos se eu não sou alegre? Como é que eu vou ajudar os pacientes no meu consultório se eu não sei resolver nem a minha vida? E as pessoas que me procuram fragilizadas, com problema, elas querem ser felizes. Então, gente, a gente precisa alimentar o lobo bom. Pensar que a gente vai conseguir, pensar que vai dar certo. E eu posso dizer isso para vocês. Graças a Deus, tudo na minha vida dá certo. Porque eu acredito. E o que não dá certo, eu transformo em aprendizado. Outro dia uma aluna disse assim, professor, e quando tem uma pessoa muito ruim, que não vale nada? Eu digo, minha filha, toda a família tem. Bem pertinho da gente. Sim, professor. E aí, como é que o senhor vai ter gratidão diante disso? Eu digo, bem ligeirinho. Eu digo, meu Deus, muito obrigado, porque eu não sou igual a este infeliz, que é do meu sangue, não vale nada. Eu saí do mesmo buraco, mas eu nasci diferente. Então, o segredo é esse, gente. É a gente buscar
coisa boa, não é não? Sofrer para quê? Tem que ser feliz, né? O que vale é isso. Então, vamos lá. Questão 5. Pena que eu só vi uma vez conversar com vocês, eu queria ter vindo mais. Olha aí. Exposição da Anita Mafaldi. Questãozinha da habilidade 13. Professor, eu não gosto muito de arte, não. Gente, eu viajo esse mundo todinho. Mas quando eu entro no museu, eu passo bem rapidinho. Eu não sou aquela pessoa que passa 2 horas, não. Mas uma questãozinha dessa, todo mundo acerta. Vamos ver se vocês não acertariam. Essa daqui eu deixei sem um gabarito aqui para ouvir vocês. Ó, sobre a exposição de Anita Mafaldi, em 1917, que muito influenciaria a Semana de Arte Moderna, Monteiro Lobato escreveu um artigo intitulado Paranoia ou Mistificação. Há 2 espécies de artista, isso é o Monteiro falando, né? Uma composta dos que veem as coisas, vem aí do verbo ver, e em consequência fazem arte pura. Ele fala daqueles quadros, por exemplo, que o pintor, o Victor Hugo, por exemplo, pintava um corpo que você conta até as costelas, parece que ele sabia anatomia. Mas ele fala também do outro lado. Ele diz, ó, a outra espécie de artista é formada dos que veem anormalmente. É aquela pessoa que transforma o que ela está vendo. Ele está dizendo que você pode fazer arte sendo fiel à realidade, ou você pode fazer arte, como ele diz aí, de uma maneira anormal. E interpretam à luz das teorias efêmeras sobre as... Olha como é que ele diz aí, gente. Sobre a sugestão estrábica. Vocês sabem que é uma pessoa estrábica, né? Que tem um olho para um lado e outro olho para o outro. Então ele está querendo dizer aí que é como se a pessoa fosse cega, ela vê tudo distorcido. Das escolas rebeldes, surgidas cai lá como furúnculos. O que é um furúnculo? É uma ferida. Ele está dizendo que tem artista que faz um quadro como se fosse um furúnculo da cultura excessiva. Aí ele diz o seguinte, a pergunta: estas considerações são provocadas pela exposição da senhora Malfatti, onde se notam, olha outra coisa importante, acentuadíssimas, olha o superlativo aí, tendências para uma atitude estética forçada, no sentido das extravagâncias de Picasso e companhia. Vamos ver se vocês conseguem perceber qual é o quadro aqui que é extravagante. Vamos ver todos, eu vi para o lado de cá. Ó. Tem aí 3, e eu vou colocar os outros 2. Vocês perceberam a extravagância? Como é que a gente erra uma questão dessa no Enem, gente? Isso é questão do Enem. A gente tem que prestar atenção, porque a questão é fácil, está dada. A opção é, olha a cara da mulher, olha os olhos, a bochecha, parece que está desfocada a imagem, né? Professor, ela é feia. Não, a bichinha é diferente. Olha, tem gosto para tudo. Quem o feio ama, bonito lhe parece, né? Se a pessoa é feia, mas você diz, tão bonitinha a bicha, Maria, leva para casa. Ó, vamos para a próxima. Essa próxima aqui, a habilidade 15, ela vai explorar o quê? Os aspectos sociais e históricos que estão presentes no texto. E aqui, esse texto, ele fala de uma quitanda tripolitaliana. E ele fala também do Ford. Eu não sei se o marcador aqui está funcionando. Ah, não, né? Ele fala do Ford no meio da cidade. Ou seja, a gente já sabe que é uma realidade urbana, não é rural. E que os italianos foram para São Paulo, Avenida Brigadeiro, São Paulo. Mesmo que você não soubesse, a gente sabe do processo de colonização no Brasil, né? Então a opção A diz, a cidade de São Paulo como um espaço rural. Olha, um Ford naquela época, um carro de luxo, cantando pneu. Se está cantando pneu é porque tem estrada, tem piso. Então aquilo ali era zona urbana. Zona rural já elimina a opção A. E a opção B fala da influência
da imigração italiana. Se alguém aqui já foi a São Paulo, tem parente em São Paulo, ou conhece alguma coisa de São Paulo, sabe que tem o bairro do Bexiga, que tem as pizzarias, que tem muito italiano, tem muito japonês, tem o bairro da Liberdade. Então isso é cultural. Aqui no Brasil, o que apareceu recentemente assim de cultura estrangeira, que tem influenciado um pouco na cultura da gente, vocês sabem? Veio muita gente da África, né? Tem uma faculdade, tem um núcleo aqui pertinho em Redenção, que tem um convênio, você vê eles aqui, jamaicanos, né? E também venezuelanos. Depois da miséria lá da Venezuela, muita gente foi se mudando para o Brasil. E nós temos no centro da nossa cidade, aqui em Fortaleza, Avenida São Paulo, um prédio ocupado só por pessoas que vieram da Venezuela. Eu sei porque às vezes na faculdade a gente faz trabalho social e eu levo meus alunos, eu dou aula na odontologia, para atender essas pessoas que passam por necessidade, né? Bom, então, opção B, vamos um pouquinho mais rápido para a gente ganhar tempo e tentar resolver a maior parte de questões. Essa outra questão, ela fala de um sociólogo francês, né, Le Breton. E o que esse homem diz, resumindo para vocês? Ele diz que as dores que o nosso corpo sente, elas são biológicas. Mas que o nosso sofrimento, ele é sociológico. Gente, isso é tão interessante. Às vezes a gente torce o braço e a gente fica se vendo de dor. Aí a gente vê um morador de rua, ou uma velhinha muito pobrezinha, a bichinha morrendo de dor numa rede, ela não dá um ai. Os dentes todos cariados, a dor de dente já doeu tanto que nem dói mais. É a dor do desespero. Então ele fala da dor da pobreza, da dor da miséria, daquelas pessoas que nem direito a sentir uma dor elas têm mais. É muito sério isso, né? Então o Enem tem essa preocupação de falar da antropologia da dor. Antropos significa homem, logia, estudo. E aí ele apresenta esse estudo sociológico sobre a dor da humanidade. Como é que a gente sofre? Parece que às vezes, quanto mais simples a pessoa é, quanto mais pobre ela é, mais comedida na dor ela se torna. Mas na dor em vida. Porque há um estudo que diz que a dor da morte é a dor do desespero. O pobre aguenta tudo. Mas parece assim que no dia da morte, é hora de botar tudo para fora. Aí tem um humorista que faz uma brincadeira com isso, mas é uma coisa séria. Que ele diz que enterro de pobre é uma zoada danada. Enterro de rico é o povo de óculos escuros, aí faz só assim, ó. Você só escuta os fungadinhos. O do pobre não é, meu Deus, a conta da boneca, né? E bate no caixão, e se joga na parede, desmaia, aí o outro dá um cafezinho. Quer dizer, são as diferentes maneiras de a gente manifestar a nossa dor. Mas vamos para as opções. Ele continua falando isso aí e diz o seguinte: o texto remete à fala de Breton, atualizando valores humanos e sociais. A prova do Enem vai trazer uma questãozinha com valores humanos e sociais, eternizando em nosso patrimônio literário nacional. Pois, aí mais uma vez, eu coloquei de vermelho o que o texto não traz. O texto não fala de Bíblia, então a opção A está descartada. Ele não fala de que a morte interfere negativamente, não. Ele fala que o social interfere no sofrimento. E a opção que diz isso é a opção E, de esperança. Ó. Registra a relação entre corpo, significação, o significado da dor, o afeto, cultura e sociedade. Tá certo? E as opções que estão falsas, eu marquei aí no vermelho o que é que torna cada uma delas falsa. Essa habilidade 19 é uma habilidade sobre funções da linguagem. Às vezes caem 3 questões de função da linguagem na prova. E eu acho que é um assunto que vocês estudaram muito aqui, né?
Então aí ele diz o seguinte: o vento varria as folhas, o vento varria os frutos, o vento varria as flores. E a minha vida ficava cada vez mais cheia de flores, de frutos, de folhas. A gente nota que tem rima, que tem verso. Então a gente já sabe que isso aí é a função poética. É uma poesia, é um texto poético. Mas, como essa aula é de revisão, e o Fábio disse assim: Valmir, eu quero que os meninos fechem a prova. Eu digo, então vamos embora. Eu trouxe aqui uma revisão das outras funções da linguagem. Essa função fática, gente, fática, você vai se lembrar de fala, você falando no celular, tá certo? A função fática, ela testa o canal. Oi, alô, tudo bem? Aí depois vem a função metalinguística. Se você me perguntar assim, professor, qual foi a função que já caiu mais na prova do Enem? Metalinguística. E por incrível que pareça, é que os alunos sentem mais dificuldade. Mas eu inventei uma marmota, eu gosto de inventar marmota, para vocês nunca mais se esquecerem dessa função. Sabe como é? Quais são as duas primeiras sílabas da palavra metalinguística? Quais são? Duas primeiras sílabas. Meta. Vamos ler isso de uma forma diferente. Meta. Meta a língua. Pronto, você não erra mais. Professor, como assim? É um chupão? É não. Meta a língua aí, é a língua se metendo na própria língua. Por exemplo, no dicionário, eu boto uma palavra para explicar a outra. Na gramática, eu uso um texto para explicar uma regra. Então, quando um autor diz assim, Machado de Assis: caro leitor, resolvi começar esse romance pelo final. Quando ele começa a explicar como foi que ele fez o romance, no próprio romance, é o romance se metendo no romance. Meta-romance, metalinguagem. Quando você vê uma propaganda que diz assim: publique seu anúncio aqui. Ó, a propaganda fazendo propaganda da propaganda. É metalinguagem. Então, tudo que se mete, você vai lembrar esse meta aí que o Paulo me disse que é tudo que se mete, é metalinguística, né? A conativa, vocês vão se lembrar de um cone, esses cones de carro do trânsito, ó, a conativa, é como se fosse assim um cone com a ponta apontando para vocês. Então, a função conativa, ela se direciona ao público. Quando você vê um cartaz, uma propaganda, essa propaganda é para quem? É para o leitor. Então, ó, o cone apontando, função conativa. E a referencial, você vai pensar o seguinte: se você tivesse um filho bem pequenininho, e você tivesse que sair para trabalhar, e deixar seu filho com alguém, você ia deixar com qualquer pessoa, sem pedir referências dessa pessoa. Então, referências são informações. A função referencial é aquela que traz uma informação. Por exemplo, livro de química, de geografia. Os nossos livros trazem informações. Então, essa função é referencial. Olha aí a questão 9. Mais um texto imagético. Olhem para essa imagem para ver se vocês acertam a questão. O que é que nós estamos vendo aí? Usar máscara é um ato de amor à vida. Gravaram a imagem? Agora vamos ver o que é que ele está perguntando. A publicidade, que é outro gênero textual, de uma forma geral, tem procurado dialogar cada vez mais com diferentes setores da sociedade. Na peça publicitária, aquela foto que a gente viu é a peça publicitária, tá certo? A aliança entre os recursos verbais e não verbais, vocês estão vendo quantas vezes aparece na prova do Enem, verbal e não verbal? E eu expliquei hoje para vocês que verbo é o quê? O que é verbo? Palavra. Então, a linguagem com palavras é verbal, tem verbo. E por isso que o pessoal às vezes fala em verborreia, que a pessoa dizer besteira, botar as palavras bestamente para fora, né? Então, ele diz o seguinte:
que essa linguagem verbal e não verbal, ela revela como interesse principal o desejo de convencer o leitor a. Gente, vai cair uma questão na prova do Enem, perguntando qual é a intenção do texto, a intenção do autor. E pode cair também uma questão perguntando como é o público-alvo. O que é o público-alvo? As características de quem vai ler o texto. O leitor é o público-alvo. Por exemplo, vamos ver se vocês conseguem me entender. Vocês conhecem a revista Veja? Sim. Conhecem a revista Minha Novela? Não sei nem se existe. Mas com certeza, o público-alvo, as pessoas que leem a revista Veja, não são as mesmas pessoas que leem a revista Minha Novela ou Minha Saúde. A linguagem é diferente, o preço da revista é diferente, o papel é diferente. Então, o público-alvo é a quem o texto se destina. Mas aí, a imagem que vocês viram, vou voltar, ó, mais uma brechadinha aí na imagem. Ela mostra duas pessoas, tanto homem quanto mulher. Ela mostra a máscara como um ato de amor, por isso que tem um coração. Aí tem uma opção aqui, gente, que diz que é o dia dos namorados. A pessoa, rapaz, só para pegar assim na viagem, só porque tem um homem, uma mulher e um coração. Então fiquem atentos, ó. Aí ele diz, fiscalizar o uso da máscara. Não, se ele diz que usar máscara é um uso de amor, é um ato de amor pela vida, não está mandando você fiscalizar ninguém, não. Está mandando você usar a sua. Faça a sua parte. Prevenir-se de cardiopatias. Só porque tem um coração lá, cardiopatia é doença do coração. Nada a ver. Usa a máscara como o meu para demonstrar amor próprio. Não é só amor próprio, não. É amor ao outro também. A vida é de todos. Por isso que o correto, paquera, o item é compreender que o uso de máscara salva a vida de todos. Bom, outro texto imagético, aí a 10. Né? Esse texto imagético fala do HPV, da vacina. Esse aqui a gente tinha que prestar bem atenção. Ainda bem que lá na hora da prova, as perguntas ficam bem perto da imagem para você não ficar indo e voltando. E aqui ele fala que a HPV quadrivalente é para ser aplicada em meninos de 11 a 14 anos. E em meninas de 9 a 14 anos. Mas ele diz, olha ali no vermelho, que para estar protegido é preciso tomar a segunda dose. São essas informações que a gente tem aqui, que são 2 doses, e que meninos e meninas de uma determinada faixa etária devem tomar vacina. O que é mais que ele diz aqui, gente? Pais, juntem-se a nós na prevenção. Essa luta é nossa. Então ele pede também o apoio dos pais. Veja se vocês descobrem aí que se tem alguma opção, antes de eu mostrar aqui, que diz que meninos e meninas precisam tomar vacina e que os pais devem ajudar. Vocês já localizaram isso? Vocês estão vendo como é fácil? Vamos lá, olha aí. Opção B. Grupos de faixas etárias específicas, ele cita lá, meninos de tantos a tantos anos e meninas. E os respectivos pais. Então esse texto é direcionado para esse grupo e para os pais que devem acompanhar a saúde dos filhos. Opção B de bola. E aí eu coloquei de vermelho, né, o que deixa a questão nula. A vacina não é para quem já está infectado. É para você não se infectar. Ele diz que as mulheres jovens que já receberam a primeira dose da vacina, não. É rapazes e mulheres e que têm que tomar a segunda dose. Adolescentes que já estão imunizados, se já estivesse imunizado, não precisaria da vacina. Crianças que ainda não se vacinaram, não são crianças. Ele diz aí qual é a faixa. Bom, a questão 11, eu tiro a onda, do Marcelo D2, fala da habilidade 25. Gente, o que é a habilidade 25? Cai muito na prova do Enem. Ela fala sobre as variedades linguísticas. Ou seja,
As pessoas, elas falam de uma forma diferente. Mas cuidado com isso na prova do Enem. A pessoa que diz nós veve, nós rai, linguisticamente, eu não posso dizer que ela fala errado. Eu vou dizer que ela fala diferente da norma culta. Por quê? Como é que o português explica isso e quem é que explica isso? Quem explica isso é a sociolinguística. Por quê? Porque enquanto nós estamos numa escola, com ar-condicionado, tendo aula, com merenda escolar, né? Às vezes com vale transporte, direito a transporte para ir para a aula, aprendendo alguma coisa para ser doutor e ganhar muito bem, existem pessoas que estão no meio dos matos, sem camisa, que às vezes não tomaram nem o café da manhã, que não comeram nada, plantando, criando e colhendo o que a gente vai comer. Aí de repente nós somos os doutores e eles não são nada. Socialmente isso é um desrespeito, é uma exclusão social. Por que, professor Valmir? Porque mesmo falando daquele jeito, eles conseguem se comunicar. É uma linguagem. Então cuidado, o Enem vai trazer questõezinhas sobre, e pode ser tema de redação. Exclusão social e exclusão digital. O que é a exclusão digital? É nem todo mundo ter um acesso a um computador, a um telefone celular. Por exemplo, nós temos cidades na região amazônica que não pega nem o sinal do celular. Eu não vou muito longe não. Outro dia eu fui dar uma palestra em Quixadá e não tem avião, a gente vai de ônibus. Na estrada tem uma parte do caminho que não pega nem uma operadora. Aí como é que a pessoa que mora naquele lugar vai fazer uma prova do Enem igual a vocês, e tem as habilidades 28, 29 e 30, que são sobre as tecnologias da informação, e os pobres não podem ter nenhum celular. Hoje, quando a gente não sabe uma coisa, a gente usa o site GPT. Vocês conhecem o site GPT? A gente pergunta e ele responde. Se vocês disserem assim, ó, site GPT, o que é que cai mais na prova de português no Enem? Ele vai dizer. Aí você diz, site GPT, faça um resumo para mim. Ele faz. Professor, e se eu perguntar o que é que vai cair na prova domingo? Ele diz. Mas a gente precisa ter cuidado, porque o site GPT só tem um problema. Quando ele não sabe a resposta, ele inventa. Ele não deixa você sem resposta. Hoje já tem gente fazendo terapia com um site GPT. Olha, eu terminei meu namoro, eu estou tão triste, o que é que eu devo fazer? Aí o site responde, acalme-se, respire fundo. Aí a pessoa tem consulta de graça. É uma coisa, agora cuidado, porque o que ele não sabe, ele inventa. E como é que eu sei se é verdade? Como é que eu ensino para os meus alunos? Eles dizem assim, o velhinho está mais atualizado que a gente. No final da frase, tem um numeralzinho num quadradinho azul. 1, 2, 3. Vocês sabem o que é aquele numeralzinho? São as referências textuais. Ali é o lugar de onde ele tirou a resposta. Então, se tem uma referência textual, é verdade. Quando é mentira, não tem a referência. Mais um presente para vocês, né? Então, vamos. Aqui nós temos um texto, ele quer saber a respeito dessa linguagem. E nós vamos ver que a linguagem, ela traz traços específicos de um grupo social. A forma como ele canta, como ele fala, né? Voltando aí, ele diz assim, ó. Eu tô. Ele não diz eu estou. Eu marquei de amarelo. Quero ver. Era para ser quero ver. Então, aí, no caso, isso compõe uma linguagem... Voltando. Traço específico de determinado grupo social, não desmerecendo sua importância. Escutem isso para a prova do Enem. Não desmerecendo a importância. Toda linguagem é importante. Cada um fala como sabe. Cada pessoa na face da terra tem o seu papel. A questão 12, habilidade 27, a norma culta. Nós tuitamos, pobre do Twitter, né? Mudou até de nome. Curtimos e compartilhamos. Mas quais são as consequências da nossa crescente dependência da mídia social? Eu conversei com vocês sobre isso.
À medida que as plataformas digitais se tornam cada vez mais uma tábua de salvação para permanecer conectado, insiders, aquele pessoal que está por dentro do Vale do Silício, é uma região dos Estados Unidos em que se desenvolve bastante tecnologia, revelam como a mídia social está reprogramando a civilização, expondo o que está escondido do outro lado da tela. A sinopse em português disponível na plataforma traz a descrição do filme em formato de alerta. Especialistas em tecnologia e profissionais da área fazem um alerta. As redes sociais podem ter um impacto devastador sobre a democracia e a humanidade. Vocês viram que ele usou a linguagem culta? Ele não abreviou palavras como a gente faz no WhatsApp, né? Então ele pergunta o seguinte: no texto em questão, tal convite se dá por meio de uma linguagem que se aproxima da linguagem formal. E para vocês fazerem uma revisãozinha, já que vocês vão levar o nosso material para casa, eu coloquei aí também os outros tipos de linguagem. O que é a coloquial, conativa, artística e técnica. Gente, a questão 13, só são 15, a gente fala das aulas remotas, que durante a pandemia muita gente teve aula remota, e isso passou a ser uma febre. Hoje, quando vocês entrarem na faculdade, e se Deus quiser vocês vão entrar, não tenham medo, né? Pensem positivo, vocês vão ver que tem certas matérias que as aulas são virtuais, você faz pelo computador, né? Eu coloquei essa questãozinha sobre isso, coloquei mais 2 para vocês treinarem. Agora eu queria dizer uma coisa para vocês, para a gente terminar. Quando vocês fizerem o Enem, se inscrevam para o curso que vocês quiserem. Mesmo que vocês passem com notas que dê para entrar numa universidade particular, as universidades têm fiéis, problema de bolsa. Gente, o importante é passar. Depois que você passar, você vai atrás do seu sucesso. Eu espero, vou deixar aqui meu contato para vocês, que a gente tenha aprendido alguma coisa, que essa aula tenha valido a pena, né? Use o potencial da sua mente, pense o melhor para você. Nós já nascemos vencedores. Sucesso sempre, beijo no coração e boa prova para todos.